Chique. Para quem não conhece, essa família linda, abençoada aqui, já tem sido parceiro com a gente há alguns anos. Nós conhecemos essa família linda que vestiu a camisa com a gente com eles. Pastor. Da Marcela, nossa querida, que os conhece há mais anos que a gente. E eles já participaram de acampamentos, estão sempre com a gente. E eles vão falar um pouquinho dos projetos que eles têm vivido nesse mundo afora. Eles vão se apresentar e a caráter e trazer o testemunho, palavra, enfim, o tempo deles com a gente aí. Deus abençoe a vida de vocês. Senão nori arroz para ensina. Amém? Graças a paz. E nós vamos cantar primeiro em Chavante para liberar os meninos e a família para aproveitar o tempo. Nós vamos cantar Durehante, Ureha, Maria Optabedi, Roptonatis Natanure, Teremon, da Maria Remnosimo no Ahiwadarra. A música fala do Criador, que ele já existia antes de criar todas as coisas. Os meninos querem se apresentar. Tá. Graça e paz, igreja. Como minha mãe falou, a gente vai se apresentar. Meu nome é Irinance, tenho 13 anos, sou o filho mais novo da família. Atualmente trabalhamos com a área missionária, mas também estamos fazendo trabalho tanto em igreja, escola, comunidade, ribeirinho, o que quiser também. Nós trabalhamos onde que Deus quiser. E ultimamente a gente tem trabalhado mais na área de esporte, tanto na área de crianças, adolescentes. Se Deus quiser, a gente também trabalha na área de adultos também, Deus que usa. E também eu quero agradecer ao pastor por ter dado a oportunidade para a gente, que tem nos dado tanto carinho, e tia Marcela. Irmãos, vou ser rápido, tá certo? Boa noite novamente a quem não nos conhece, me conhece, né? Meu nome é Azaé, sou integrante da família missionária e Chavante, então muito bom revê-los e depois vocês podem chegar na gente conversar, ficar melhor. Nós vamos cantar em Chavante. Durehante, Aioreha, Mario Optabedi, Mario Optabedi. Durehante, Aioreha, Mario Optabedi, Mario Optabedi. Ropotonati te sanarata ore tirimo da Mario imana u osimono vayu wada. Ropotonati te sanarata ore tirimo da Mario imana u osimono vayu wada. Durehante ayoreha Mario Optabedi, Mario Optabedi. Amém. Amém. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz porque estou na minha casa hoje. Podemos cantar, ouvir em português. É tão difícil a gente chegar nas aldeias e ficar só no idioma deles, né? Imagina vocês ficarem o tempo todo só escutando esse idioma aqui. Então, às vezes, quando a gente chega nas tribos, é só no idioma deles. E a gente continua louvando ao Senhor no português, às vezes só acompanhando na melodia, porque um dia estaremos na presença do Senhor, onde todas as tribos, já pensou? Todos os povos, todas as nações estarão diante do Cordeiro, adorando em uma única língua. E aqui é um pedacinho do céu, estamos já ensaiando, né? Cantamos em Chavante, às vezes eu arranho em outros idiomas também, mas uma coisa eu sei, nós fazemos parte do mesmo corpo e falamos o mesmo idioma, que é o Espírito Santo que habita em nós. E eu estou, assim, muito feliz, porque agora temos 2 cultos, e orando pelo terceiro, porque aí vai ser outra plateia, né? Percebeu, né, pastor? Então, prepara a equipe de louvor para o terceiro culto, né? O preleitor tem que ser o mesmo, né? O preleitor tem que ser o mesmo. Mas eu quero louvar pela vida da Cíntia, né?
do tio Bill, te ver aqui. Eu fui lá para aquela rampa onde a gente estava naquele acampamento. Como Deus trabalha lindo, né? Tio Bill está aqui. Viu aí, tio Bill? Como é gostoso louvar ao Senhor. E você faz parte desse ministério hoje, viu, tio Bill? Com muito carinho. Eu queria fazer uma pergunta. Quem não estava aqui no culto da manhã? Quem não estava? Não estava. E essas pessoas que não estavam, quem não conhecia a gente? Quem está agora à noite? 1, 2, 3, 4. Ixi, eu vou me perder aqui, peraí. Pastor, terceiro culto. Terceiro culto, igreja. Jesus está voltando. Não dá para ficar um domingo só, um culto só. Sabe por quê? Porque você precisa estar cheio. E quando a gente está cheio, a gente transborda. E quando a gente transborda, outras pessoas são tocadas por essa essência, essa graça do amor de Cristo nas nossas vidas. Então, você fala assim, mas eu moro longe. Eu moro em Botucatu, eu moro em Lençóis, é isso? Eu moro não sei aonde. Pede para Jesus trazer a sua casa para cá, ou abrir uma igreja lá. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor, porque você só está depositando e você vai receber tudo o que você tem investido. E você não vai ser recompensado como é aqui na terra. Não, o seu galardão será garantido. Então, eu quero deixar esse incentivo para você. Não esteja escolhendo um culto. O louvor da manhã foi lindo, maravilhoso. E o da noite? Mais ainda. E se tiver outro, vai ser mais ainda. Então, que nesse dia você possa dizer, Deus, eu estou com pouco combustível. Multiplica o combustível do meu carro. É pedágio? Senhor, eu quero ofertar o pedágio todo domingo para o Senhor. Então, eu vou levar uma vida comigo. Vocês precisam, igreja, nós precisamos representar. Somos hoje representantes de um Deus. E já vou passar para o meu marido. Vocês estão representando o Senhor aqui na terra. E como delegados, vocês veem cada país entrando lá, representando o seu país. Como é que você está representando a pátria celestial? Como é que você está vindo à casa do Senhor? Que você possa sair daqui hoje com a mensagem que o pastor vai estar pregando, sendo um embaixador. Sabe aquele embaixador que levanta a bandeira assim, e chegando? Você seja um embaixador. O pastor tem trazido palavras, pão quente, caldo de mocotó. Ele não tem dado leitinho só, não. Uma papinha, um chazinho. Então, se alimente para você levar até aqueles que estão ainda precisando dessa mensagem. Então, nós vamos sentar. Minha esposa já falou tudo. Não tem mais nada a dizer. Mas vou falar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 115. Salmo 115. No versículo 16. Salmo 115, 16. E diz assim a palavra do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Meus irmãos, nós estamos aqui, como a minha esposa falou, como representante do céu. Céus são os céus do Senhor. Deus nos deu a terra nas nossas mãos. E hoje, de manhã e agora à noite, estamos numa delegação de 4 pessoas. A delegação faz o quê? O pastor acabou de dizer, amanhã nós vamos nos vestir azul e amarelo. Ou assistir o Jogo do Brasil. Quando a seleção brasileira foi uma delegação para representar o país. Ainda
para você se orgulhar, eu me orgulhar. Nessa seleção brasileira, nós temos um indígena representando os povos indígenas. O Ederson, da tribo Terena, a mãe Terena, o pai brasileiro. E nesta noite nós viemos para representar a delegação do céu. E você, qual delegação você está representando nesta noite? Você que tem família, você precisa trazer sua família como delegação para representar o céu. Nós estamos aqui para dizer para você, você pode fazer também. Como você tem feito, através da sua oferta, tem chegado para alguns, calculando, para alguns calculistas, é muito pouco. Mas vocês estão investindo, não na nossa família, no reino. Começo do ano, trabalhamos no carnaval. Abril, trabalhamos falando dos povos indígenas. No mês de junho, trabalhamos com os casais. E no mês de julho, dedicamos o mês para sair de casa, para desbravar o nosso Brasil. Por isso nós estamos aqui. Sabe por quê? A casa não é aqui. Quando nós saímos sem retorno. Pode ser no céu, nós vamos nos encontrar. Vocês estão vendo algumas fotos do trabalho em Belo Horizonte. E quando Deus te leva, você está representando, porque Ele deu a nós a terra. Tanto para você cultivar, trabalhar nos corações das pessoas. Nós temos feito esse trabalho com muito amor e com muito zelo. Sabe por quê? Um dia nós vamos estar na fila para prestar conta. O que você fez, o que você deixou de fazer. Nós ouvimos Deus falando através do servo dele, pastor Isaías, através da música, através da Projeto Raízes. E você? Em qual projeto você quer se envolver? Eu sei que você está envolvido. Mas aqui, o Senhor nos deu a terra. O Senhor deu aos filhos dos homens. Para você se animar aí com a gente, ano passado tivemos em Rondônia com a tribo Suruí, esse cocar e o colar é da tribo Suruí. Mas a história desse cocar, o cacique que recebeu do pai, quando ele assumiu a liderança, o pai mandou fazer o cocar para dar para o filho, porque o filho vai assumir o papel. O conselho que o pai deu para esse cacique, queridos irmãos, ele disse: meu filho, a partir de agora você vai assumir a liderança desta comunidade. Mas eu confesso, o único receio meu, como pai, é você não conseguir juntar teus irmãos. Mas uma coisa te peço, seja humilde. Esse foi o conselho do pai. Talvez o pai nunca estudou. E ele falando, o filho dele, esse foi o conselho do meu pai.
O único receio dele era não juntar meus irmãos. Seja humilde para estar no meio dos teus irmãos. E outra coisa interessante, minha esposa não conhecia esse cacique. Ele era cacique, ela conheceu como professor, não conhecia como cacique. E Deus nos levou para a casa dele. A primeira família que chegou foi a nossa família, para quebrar as barreiras. E ali Deus nos usou. Deus me usou para fazer a fossa. Fazia 4 anos que estava parado aquela fossa. Tinha um banheiro, mas não tinha fossa pronta. Uma coisa interessante, um dos filhos adolescentes disse para a tia, tia, a primeira vez que eu vou usar chuveiro. A primeira vez que vou sentar num vaso. A primeira vez. Não é chuveiro quente, não. Que horas que eles chegam para tomar banho? 5 da manhã. No água gelado. E eles se emocionaram, sabe por quê? Tinha chuveiro, tinha fossa para ele usar. Uma das irmãs, onde a palavra de Deus chega, mas também o demônio, o Satanás já está trabalhando naquele lugar. Por isso é difícil trabalhar. Sabe por quê? O Satanás já está lá. E essa irmã dele queria se matar, se suicidar. Para os pais, que enche tua filha com as bonecas da vida. Ela ganhou uma boneca. A boneca dizia, ninguém gosta de você, mas eu gosto de você. E os pais cuidaram, lutaram por 2 anos. A mãe dormia enquanto o pai ficava acordado com a filha. Mas Deus envia os improváveis. Deus enviou os nossos primos adventistas. Todas as noites, das 10 da noite até 3 da manhã, ficava lá cantando, tocando o hino, por 2 anos. E Deus deu a vitória para eles. E quando nós chegamos, a minha esposa foi conversar com ela. Perguntou para ela, você já confessou a Jesus como o Senhor da sua vida? Ela disse, não. Você quer entregar sua vida para Ele? Eu quero, sim. Ali foi uma grande vitória. Ela confessou Jesus como o Senhor da vida dela. E depois dali partimos para a aldeia da tribo Arara. Vocês estão vendo algumas fotos. Ali foi o clima tenso, queridos. Nós não somos isentos como família missionária. Nós estamos invadindo o território demoníaco. Existe território demoníaco? Sim, existe. Se você não estiver atento aos ruídos do inimigo, você não vai entender. Sabe por quê? Eu não sei se você já teve experiência, tivemos experiência. Primeiros dias, tratamos do pastor que trabalhou como missionário, abandonado no campo. Tinha uma casa pastoral, mas ele dormia dentro de uma barraca, sozinho. Mas ele estava ali porque ele tinha amor à obra missionária. Trabalhamos, fizemos ainda almoço para os pais.
cada bairro tinha o seu cacique. Nessa hora, vocês estão certos quando vocês falam que poucos índios para muito cacique, talvez nessa tribo, que alguém nunca foi para essa tribo, mas essa vez vocês acertaram. Sabe por quê? Quando vocês falam que esse é programa do índio. Não. O índio, quando se programa, ele faz. Acorda cedo, pontual. Pontual. Meus irmãos, ali foi um teste. Sabe por quê? Quando você chega com a presença de Deus, como nós lemos aqui, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Depois do almoço, lá para as 4 da tarde, um jovem pai sai correndo para o mato com teçado. Alguém conhece teçado? Vamos aprender o vocabulário dos nossos... Teçado é faca, facão. Ele saiu com faca, dizendo se matar, para se matar. Foi para o mato correndo. Você que duvida ainda desses demônios, um dia eu venho para fazer caravana para a gente ir. É o convite. É tenso. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que nós saímos de lá vivo? Porque vocês têm orado por nós. Na hora que o pastor pede, vamos ofertar, ter oferta missionária. Você está cobrindo, através da sua oferta, através das suas orações, os missionários que esta igreja acompanha. E fizemos o culto, depois do culto fomos na casa desse irmão, para ver se eles tinham achado o menino. O menino ainda estava no mato. O pai gritando, o filho, chamado. E como você se sentiria? O espírito demoníaco leva teu filho vivo. Peguei minha lanterna, sem perguntar para minha esposa, fui entrar no mato atrás deles. Entrei, acompanhei gritando, chamado, mas não apareceu. Ninguém achou, nem ele respondeu. Você já teve experiência, talvez. Na hora que eu voltei para ir para a casa pastoral, o Satanás queria me intimidar. Me arrepiei tudo. Na hora que passei aquele pedaço, voltei normal, fui embora. Onde o inimigo já está instalado, já está trabalhando, quando você chega. Por isso é difícil para trabalhar. Mas quando nós obedecemos o chamado do Senhor, o envio do Senhor, o Satanás tem que sair correndo. E quando foi no outro dia, já se preparando para sair de lá, chega a notícia que o menino não estava tão longe, estava pertinho. Começou a tossir, acordando. Satanás não tem poder, não tem domínio sobre você, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O menino voltou, ele está lá. O Satanás queria nos intimidar. O menino está lá. Não se esqueça de orar com a tribo Suruí. O demônio está lá também. Não esqueça de orar pela tribo Arara. Eles precisam das nossas orações. E não se esqueça de orar por nós, pelo trabalho nas escolas. De manhã, para quem não veio de manhã,
essa cidade onde nós trabalhamos, onde o pai do Espiritismo nasceu, Chico Xavier. Mas Deus nos colocou ali como representante. Não para representar o Espiritismo, para representar o Espírito do Senhor que fez o céu e a terra. Não tivemos problema nenhum. Sabe por quê? A igreja, os nossos amigos, oraram por nós. Eu fiquei animado. Última noite, eu acordei 2 da manhã. Eu nunca tinha acordado 2 da manhã. Quando eu olhei o relógio, era 2 da manhã. Não, vou dormir mais um pouquinho. E 4 da manhã, acordo de novo. Quando Deus te leva para o lugar certo, para te usar, o Espírito Santo não vai te dar sossego. Sabe por quê? Você está a serviço do Rei. Você está representando o reino de Deus. Ore pelos nossos filhos. Os nossos filhos são adolescentes, estão se descobrindo, são muito tentados. Eu falo para eles, vocês são bonitos, vocês são saudáveis. Não é por isso que vocês vão ceder para a tentação. Deus tem o melhor para vocês. Ore e Deus vai trazer para vocês. Então eu quero agradecer a Deus nesta noite. Não se esqueça de uma coisa. Em que lado você quer estar? A melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Amém? Posso orar, pastor, agradecendo a Deus? Eu quero orar em Chavante, mas o Espírito Santo vai nos traduzir nesta noite, abençoando esta mãe da igreja. Vamos, Maria Simona, Rei Amatação, todos na ração para o Tabidia, que está sempre tudo é. Badã, homem, sunizará, ame, marana. Assim nasce, a morta será da banhorena. Uma peame, ensinauá, indubradar, ortuá, toma somni, a imremerra, as mirotinança, então, rossusrada. Ane, amorosu, tu asrahimos rahamarana. Rovena, apo, asibaradawano, vai tosrava, vai mansi, Rovena, vamos realmente, a morta serada. A reumatação, a uturina, aí pensa nem rapto vai me satunizará. Tá ensina é meio ata. Aí rapto de Cristo vai dar ensina tá neto. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu lindo, mais uma vez. Deus abençoe. Os adolescentes agora dá para vocês irem lá. Inclusive os meninos vão estar lá, né? Vocês vão descer lá com eles. Ali vocês tiram dúvida, conversam, trocam uma ideia com os meninos. Vai ser bênção lá também, assim como aqui nós que vamos ficar ouvindo a palavra. Pode colocar para mim, João. Você que está aqui com a gente, nós estamos na série. Obrigado, Zezito e Ana, mais uma vez. Não é Zelito, é Zezito. Mas dá para fazer, Gui, dá para fazer irmãos Z. Zelito e Zezito, se você quiser, né, para atender. Aí, ó. Mas se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 6. É o texto que nós vamos conversar um pouquinho. Está aqui, obrigado, João. Acho que agora vai tranquilo. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler esse texto no momento oportuno, porque nós vamos falar hoje, em especial, continuando a nossa série sobre inimigos da fé. Nós já falamos, inclusive, sobre o que não é fé, falamos sobre o que é uma fé bíblica, o que o mundo diz que é fé, o como identificar o inimigo da fé. E semana passada, tanto pela manhã quanto à noite, nós falamos sobre o medo, que é um dos inimigos da nossa fé. Foi muito pertinente a mensagem trazida pela Fernanda, e depois nós pregamos também à noite, substituindo a Fernanda. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante para o nosso coração. Mas antes de entrar especificamente nesse inimigo da fé, eu quero te lembrar sobre esse chamado que nós tivemos a respeito da fé.
A natureza da fé, segundo Hebreus capítulo número 1, versículo 11, a natureza da fé é conhecimento, ela se inaugura pelo conhecimento, ela se espalha, testifica pela confiança, onde é a certeza de quem você conhece, e a confiança projeta um fruto, e o fruto é a obediência. E a partir do momento que nós obedecemos, nós começamos a nos entregar a Ele, que é o ápice da fé, que é o momento mais importante da nossa fé, que é onde nós nos entregamos completamente a Ele. Mas além do medo, que nós já falamos semana passada, existem outros inimigos, inclusive hoje nós vamos falar desse inimigo da nossa fé. Eu não sei como que você lida com a sua ansiedade, como que você trata a sua ansiedade, como você se desenvolve em meio a esse problema muito comum para todos nós, mas a grande questão que eu gostaria que você tentasse atender e conversar um pouco com a gente, é como é que você lida com esse tal da ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Sim ou não? Mais ou menos? Você é ansioso? Sou demais, pastor. Sou demais. Olha só o que acontece com a gente no sentido de ansiedade. Deixa eu mostrar para você. Ansiedade é o transtorno mental mais comum no planeta, diz a Organização Mundial da Saúde. Mais comum. Todo mundo, se souber que tem algum transtorno, eu não sei o que eu tenho, talvez ansiedade aguçada, nós vamos já entender isso melhor. E esse aumento da ansiedade no mundo, especificamente no Brasil, deu-se por causa da Covid-19. Muita gente ficou muito diferente depois. Eu converso com bastante pessoas, e essas pessoas vão dizendo para mim que depois que a Covid veio, elas ficaram esquecidas, elas ficaram um monte de coisa, inclusive ansiosas, mais ansiosas. O Brasil, infelizmente, é o primeiro lugar no ranking do mundo de ansiedade. Poderíamos ganhar outras coisas, né? Quem sabe somos o primeiro lugar na Copa do Mundo, mas não sei não. Mas na ansiedade nós já ganhou. Somos os mais ansiosos do mundo. E a faixa etária, talvez para te preocupar, pai, a mais afetada nesse tempo presente é entre 15 e 29 anos. E a demanda se dá em virtude daquela loucura e por causa de duas frases que os pais estão falando, e eu ouço muitos pais dizerem isso. Uma delas é: eu vou dar tudo para o meu filho porque eu não tive condição quando eu era filho. Cuidado, isso pode ser um assassinato aos seus filhos. Porque não dá tudo para ele que você não teve condição, talvez é fazer dele alguém que você nunca foi e não será. E ele talvez vai ser aquela pessoa que fala: eita, onde foi que eu errei? Deu tudo? E isso a gente faz porque eu não sei se vocês têm isso, mas a gente vem com as crianças. Eu falo bastante com a Mariana, com o pessoal do Ministério Infantil. E a gente faz e marca ensaio, marca as coisas aqui para o pessoal estar junto com a gente. As crianças não têm tempo, irmão. É de manhã na escola, é tarde na escola, é não sei o que, é não sei o que. Tem uma agenda assim maluca. 4, 5, 6 anos de idade. O que você acha que nós estamos fazendo com eles? Por isso que não é de se surpreender crianças de 7, 8 anos de idade, já com alguns toques, com alguns problemas, alguns transtornos, inclusive muito piores e muito agravantes. Por isso que é importante você, pai, ficar olhando para isso, porque talvez de duas formas: ou nós estamos transmitindo de forma convencional, ou seja, sabe aquele jeito paterno e materno de ser ansioso demais e acha que os bichinhos não ficam? Estava lendo uma reportagem essa semana, conversando bastante sobre isso, e um artigo estava dizendo nessa reportagem de que um veterinário dizendo que nós estamos deixando os bichos ansiosos. Até os bichos estão ficando estragados por causa da nossa ansiedade. Você acredita nisso? Se você pergunta para o teu cachorro: você quer assim? Ele vai falar para você: não quero essa vida não, deixa eu ir para o mato. Nós estamos estragando até os bichinhos. Se os bichinhos que a gente não tem tanto acesso e nem controle estão desse jeito, quanto mais os filhos, irmão. A gente está se perdendo. Por isso que é importante você ter cuidado, você pai, com seus filhos, a despeito de como que você está lidando, como você está desenvolvendo e como a ansiedade está aglutinando o coração e a mente deles. Nunca se falou tanto em ansiedade como hoje. É quase que a ansiedade se tornasse uma língua oficial deste século. Todo mundo entende, todo mundo fala, tem milhões, inclusive,
sofrendo com ela. E talvez você seja um desses. Mas quando a gente fala sobre ansiedade, antes de falar sobre ela especificamente e ler o texto, Freud vai dizer para nós, numa das suas habilidades de mostrar para a gente algumas coisas diferentes, ele vai falar para nós que a ansiedade é como um vinho. E eu quero tratar isso com você para você entender o que é ansiedade. Freud vai dizer para a gente, esse personagem, que o jeito que se compõe o vinho é o jeito da nossa ansiedade natural. Eu não sei se você sabe como os vinhos são feitos, mas são colocados em alguns barris e são fechados. Não pode entrar nada externo naquela embalagem. Se entrar, estraga o vinho. Se entrar naquele lugar, o vinho, qualquer ação externa, qualquer agente externo, aquele vinho vira vinagre. Não sei se você sabia, foi assim que a construção do vinagre apareceu. Ou seja, o vinagre é um subproduto do vinho. Em outras palavras, o vinagre é um vinho que não deu certo. Estragou. Aí eles cataram, fizeram um negócio, falaram, nossa, esse negócio é engraçado, dá certo. Oxe, acho que eu vou usar esse negócio azedo. Para que serve? E hoje eles fazem vinagre. Mas o início do vinagre surgiu a partir de vários barris onde estavam fechados e alguém esqueceu um aberto e por causa dos agentes externos, aquele vinho naquele barril se contaminou e virou vinagre. Em outras palavras, para você entender, a ansiedade é mais ou menos isso. Olha o que eu quero que você entenda hoje. Ansiedade, existe uma ansiedade normal que eu e você temos que ter. Como a gente falou semana passada sobre o medo, existe uma linha regular na nossa vida, onde a gente precisa, e naturalmente, por exemplo, o medo, de vez em quando nós vamos ter medo, e aí ela bate lá em cima, dá pico, dá algumas ações e reações, de repente ela volta para o meio e deixa a gente equilibrado. Sim? O dia que nós inauguramos a igreja aqui, meus pais estavam aqui, e eu fiquei com muito medo, porque eu trouxe meu pai, fizemos uma homenagem, enfim, foi aquela loucura, e meu pai acabou o culto, passou mal de emoção. E eu fiquei com medo, meu pai morrer, a culpa é minha. Falei, Jesus, fartei o velho. Como esse dia atrás o Gui me falou que eu fui lá fazer surpresa pro meu velho meia-noite e pouquinho, no aniversário dele, falou, pastor, você vai matar seu velho um dia. Tem medo. E eu fiquei com medo mesmo, levei ele para o hospital, fomos para lá, mas ele bateu o medo lá e agora voltou. Não tenho mais medo de perder meu pai. Não estou dizendo que ele vai qualquer hora, não estou dizendo isso. Só tenho certeza, como a gente falou, que a gente vai se encontrar lá, né? A casa do pai está esperando meu pai e eu. Mas a gente vive assim. Há momentos na sua vida que você tem medo. Eu não sei, a Bela está perto de ganhar. Eu não sei o que acompanha, talvez o coração da Bela ou do Marco. É medo. Mas assim que figurinha aparecer, volta ao normal. E assim a gente vai vivendo. E a ansiedade é a mesma coisa. Nós temos uma ansiedade normal que foi estabelecida em nós, a partir da nossa psique, que faz parte da nossa estrutura e de vez em quando eu fico ansioso. Não sei se você não fica, mas eu fico. Quando estávamos para inaugurar aqui, falando do mesmo assunto, eu fiquei ansioso na expectativa de como vai ser, o que vai acontecer, o que Deus quer fazer com a gente. E a gente fica ansioso. A hora que acabou a inauguração, volta ao normal. A gente se equilibra. Por isso que essa ansiedade é como um vinho, é normal, todos nós vivemos. O problema é que há uma ansiedade anormal, que virou vinagre. Que era para ser apenas vinho, que era algo na sua vida necessário e que a gente de alguma forma se perdeu e viramos esse vinagre a tratativa da nossa ansiedade. Só uma pessoa perguntou, pastor, eu nunca vi esse vinagre é velho, irmãos. Quem comprou já esse vinagre aqui? Tem alguns irmãos já? Zé, ela comprou já? Lá a Preta deve ter comprado esse vinagre, né? Não quer nem levantar a mão, só para não dedar a idade, né, Preta? Mas esse vinagre, ó, você cortava a pontinha linda assim, ó, com tesourinho ou com faca, lembra, dona Bia? Não era nem de abrir, você cortava ali o negocinho. Esse vinagre feio, ruim, estragado, é isso aí. E o que significa vinagre? O que a ansiedade tem a ver com isso? Presta atenção comigo aqui, queridos, que eu preciso que você guarde nesse seu coração. A ansiedade normal é aquela que constitui a nossa psique. Eu e você temos isso. A nossa ansiedade normal é um mecanismo de defesa, alguns momentos para me deixar atento àquela circunstância. Por exemplo, se eu não estivesse ansioso a despeito da inauguração da igreja, não ia pensar nos detalhes, não ia pensar em nada, ia ficar, deixa aí que tá. Não, ela é importante
meu mecanismo de defesa, e é percepção de perigo também. Quando alguma coisa está fora, ou alguma coisa vai sair fora daquela circunstância e me gerar perigo, a ansiedade me produz atenção. Essa é a normal. E a anormal, infelizmente, a ansiedade vinagre, é aquela que foi contaminada por algumas bactérias, tais quais traumas e crises e medos, e abalou a nossa ansiedade. E de ansiedade vinho que nós tínhamos, a nossa ansiedade virou vinagre. Em outras palavras, não sei se vale o trocadilho, o nosso vinho, a ansiedade foi para o vinagre. Perdemos. E olha o problema com relação a isso, por isso que Jesus vai falar sobre esse texto, sobre a ansiedade, no livro de Mateus capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, versículo 25 até o 34, é o texto onde Jesus fala sobre isso, é o contexto do texto. Se você tiver com a sua Bíblia, nós não vamos passar aqui, só para testar você que veio com Bíblia, você que tem Bíblia no seu celular, se você tiver, já abre aí, para a gente lê-lo. E eu quero, a partir desse texto de Jesus, tirar alguns elementos muito importantes para você entender por que a gente precisa trabalhar, aprender, desenvolver conhecimento sobre a ansiedade, para que ela não se torne inimigo da minha e da sua fé, da nossa caminhada cristã. Capítulo de número 6, ele está fechando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, capítulo 6, e aqui no final, no versículo 25, nós temos o início de uma palavra de Jesus a todos os seus discípulos, inclusive a mim, a você, dizendo assim. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia ou no seu celular, para você ler e aprender um pouco mais ali da palavra. Por isso eu digo a vocês, queridos, não andeis ansiosos por coisa alguma, pela sua vida, quanto ao que é vez de comer, ou pelo aquilo que você quer beber, e nem pelo seu corpo, quando ao que é vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que estáis ainda ansiosos quanto àquilo que você vai vestir? Considerai, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles nem fiam, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Repito a expressão de Jesus, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos, dizendo no seu coração, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Em outra tradução, porque aqueles que não se renderam a Jesus é que têm esse tipo de preocupação. Mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele finaliza o capítulo 6, no versículo 34, dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Esse texto é muito rico, já falei várias vezes sobre ele em outros momentos, mas hoje eu quero trazer um pouquinho para ajudar a gente como inimigo dessa ansiedade, como inimigo da nossa fé, essa tal da ansiedade, melhor, para que eu e você possamos ter esse conhecimento, porque eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele diz que nós estamos sendo destruídos porque nos falta conhecimento, quando o profeta Osés fala, e Jesus vai dizer a mesma expressão, usando do profeta Osés, dizendo que nós erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu vejo que muitos de nós
se soubesse dessas verdades que nós vamos trazer um pouco aqui para você pensar, talvez teria aliviado muito mais as suas dores na sua vida. Porque a ansiedade, infelizmente, é algo que tem perturbado muitos de nós. Deixa eu te mostrar como é que funciona a ansiedade. E a primeira coisa que eu queria que você aprendesse nessa noite, olhando para o texto de Mateus, é que a ansiedade é um excesso. Toda ansiedade, ela pode ser um excesso. Aquela ansiedade que nós falamos anteriormente, que a ansiedade, ela é como um vinho, ela se representa no texto de Jesus aqui como estar. É o vinho. Ou seja, estar ansioso não é um problema. Estar ansioso faz parte da nossa vida e do mecanismo da nossa estrutura. Nós ficamos a despeito de alguns momentos que a nossa vida enfrenta. Mas o problema é o que Jesus traz: andar ansioso. Porque estar é atípico, é um momento qualquer, ele volta à regularidade. Mas quando Jesus diz andeis, quer dizer que essa ansiedade deixou de ser vinho e virou vinagre na nossa vida. Ou seja, eu já não ando mais ansioso no sentido de pico, agora a ansiedade me acompanha. Como eu sempre digo para os irmãos, às vezes nós tendo essa linha tênue, nós batemos lá em cima e voltamos. Batemos lá em cima e voltamos. Essa é a nossa vida de ansiedade. O problema é que em algum momento da nossa história, de alguns de nós batemos lá em cima e não conseguimos puxar de novo para o meio. Aí a gente ficou lá em cima assim, ó, vivendo ansioso, andando ansioso, acordando ansioso, dormindo ansioso, trabalhando ansioso. Só não anseia pela volta de Jesus, porque Jesus vai levar você embora, você não quer ir embora, mas a gente fica até ansioso. E para voltar dali para o centro, a gente precisa de remédio. Alguns dizem, não sei se isso é verdade, mas que as farmácias, os mercados de remédios, laboratórios, essas coisas, né, meu querido, ganham muito dinheiro com essas informações. Se ganha ou não, eu não sei. O fato é que a gente toma muito. Quantos de nós tomam remédio para dormir? Ah, pastor, se eu não tomar, eu não consigo dormir. Já acostumou o seu vinagre? Quantos de nós não tem que tomar alguma coisa para dar uma acalmada no coração? Mas por que a gente chegou até aí? O que aconteceu com a gente? Olha o que é estar, só para você guardar no seu coração. Estar ansioso faz parte, a normalidade da vida é instantânea, passa comumente, mas depois daquele episódio, volta à normalidade. Assim que a gente deveria viver, é assim que Jesus vivia. Como por exemplo, aquele momento angustiante que Jesus estava no Getsêmani, por causa do momento que ele enfrentaria a cruz, ele estava vivendo esse estar ansioso, porque o momento precisava. Depois na cruz ele volta, e equilíbrio é normal. O que Jesus nunca deixou é ficar lá em cima, a ansiedade, batendo, e a gente nunca conseguir trazer. Porque andar ansioso tem a ver com esses problemas. É anormal a vida. Insiste em ficar. E a ansiedade é assim, né? Insiste em ficar com a gente. Parece que mora dentro de nós, parece que arrombou a porta, a gente quer mandar embora, mas não consegue. O resultado dos nossos traumas, da nossa vida, das circunstâncias que nós vivemos, inclusive gerando transtorno, como o TAG, que é o maior deles, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nós não vamos entrar nesse aspecto específico, mas é o que andar está causando no meio de nós. E esse andar ansioso, ele mostra muito claramente que o vinho que nós deveríamos cuidar e preservar virou vinagre em muitas das nossas vidas aqui. E um dos grandes problemas, além de a ansiedade ser um excesso, é porque a gente confundiu lá atrás cuidado com preocupação. Porque talvez você possa olhar para mim e falar, pastor, mas eu não sou ansioso, eu simplesmente sou cuidadoso. Será? A gente gosta de umas palavras meio articuladas para a gente se esconder atrás de alguma coisa, para a gente não ser culpado de algumas coisas que a gente vive. Mas eu gostaria de mostrar para você qual que é a distinção disso. Por exemplo, cuidado e preocupação. Cuidado é um ser humano prudente, que sabe planejar as coisas, que reconhece os seus riscos e que age com responsabilidade. Isso é alguém que tem cuidado. Mas alguém que tem preocupação é diferente. Olha que é alguém preocupado. Pensa repetitivamente, rouba a nossa paz, o preocupado fica roubado da sua paz, é carregado de medo, aquelas preocupações,
e naturalmente tem o desejo de controlar tudo e todas as coisas. Esse é o preocupado. Deixa eu te dar um exemplo. Na saúde, aquele cara, aquele homem, aquela mulher que tem cuidado com a sua saúde e é cristão, primeira coisa, ele sente o sintoma. Estou com dor de cabeça. Ou estou com dor num braço, no ombro. Né, Neto? Estou com dor no ombro. Ai, o que aconteceu com essa dor? Acordei com a dor no ombro. O cristão vai fazer primeiro, ora para Deus. Senhor, o que está acontecendo com o meu braço aqui? O que está acontecendo com o meu ombro? O cristão ora. Se você não ora, você precisa rever seus conceitos. Depois ele procura o médico. Porque ele já procurou primeiro na oração o médico dos médicos. Então depois ele vai procurar um médico aqui. Já que Deus quer usar os remédios para cuidar, que são importantes. Agora ele vai para o médico. Chega no médico, o médico faz os exames com ele, trata ele, conversa com ele, e ele ajusta a sua rotina junto com o médico. E tudo bem. Isso é o cuidado. Inclusive o cuidado dele faz com que ele precisa se cuidar, alinha a sua vida, mas a sua própria vida está na mão de Deus e ele não abre mão disso. Fala, não, Deus sabe o que tem que acontecer. Como por exemplo, hoje, falando com o Eric, agora à tarde, que perdeu a sua mãe, a Vânia, lá em Botucatu, eu conversei com ele, o velório foi até às 11h30, eu não pude ir, queria muito ter ido lá dar um abraço, essa semana eu vou lá dar um abraço nele, e ele disse bem claro para mim, não pastor, eu estou tranquilo porque minha mãe, a vida dela sempre esteve nas mãos do nosso Pai. Isso é alguém que tem cuidado. Mas alguém que tem preocupação, na mesma circunstância, olha o que ele faz. Na saúde, nesse mesmo caminho, ele sente o sintoma, de novo, dor, acorda aquela dor no braço. Primeira coisa que vem na cabeça dele, ah meu Deus, vou morrer. Meu Deus, ai, que negócio é esse? E para melhorar, ao invés dele ficar na dele e ir para o médico, ou orar, ele não faz nada disso, preocupado, não tem tempo para oração. Sabe o que ele faz? Vai na internet. Aí ele vai dar uma gugada, vai essa dor, o que pode ser e tal. Aí o Google fala, você vai morrer. Ah! Não satisfeito, ele vai na IA, porque agora a regra é IA, né, Marco? Agora é a regra IA. IA, estou com dor tal, faz um prompt legal e a IA vai dizer, você vai morrer. Ah! Esse é o preocupado. E ele vive desse jeito, perde sono e tudo por causa de uma dor no braço. E a gente confunde a tal da preocupação com cuidado, para tentar enganar a gente mesmo a despeito da ansiedade de ter virado vinho, a gente não aceita. Deixa eu te colocar algumas frases para você guardar e entender o que é o cuidado. Cuidado é quando eu olho para a realidade com responsabilidade, faço o que devo fazer e confio em Deus no que está além de mim. Isso é cuidado. Até ali sou eu, dali para frente não sou eu. Tivemos uma fatalidade essa semana, eu com o Ítalo estávamos conversando sobre isso lá na Barra Bonita, na empresa que o Henrique trabalha. O Henrique saiu da empresa, foi levar a sua sogra para Jaú, e a empresa ali acabou precisando de alguém para mexer no telhado. O Henrique não estava ali na empresa, e aí chamaram um senhor de 62 anos, acho que 62 anos, né, Ítalo? E o senhor acabou subindo o telhado, uns 7 metros, o telhado cedeu e ele caiu e faleceu. Fatalidade. E o Henrique hoje conversando comigo, a gente tem acompanhado ele porque ele está junto ali, e o gerente daquele mercado está extremamente atribulado, porque ele coloca para si essa culpa. Se eu não tivesse visto ir lá, se ele tivesse falado para ele não ir, se eu não tivesse deixado, sabe, essa culpa nossa, como que a gente tivesse responsabilidade sobre algumas coisas. É fato que algumas coisas nós temos sim, algumas coisas você e eu precisamos tomar cuidado, que é responsabilidade minha e sua, mas aquilo que não nos cabe, se é de Deus, deixa para Deus, irmão, não vira Deus na sua vida não. E o cuidado é essa consciência. Já a preocupação, olha só, é quando eu olho para a realidade com medo, tento controlar tudo e ainda esqueço de confiar em Deus. Por isso, querido, olha o que o Rubem Alves vai dizer para a gente. A preocupação rouba o sabor do presente. É o medo ocupando um espaço que deveria ser da confiança. Por isso que Jesus enfatiza bem claro e repetidamente: não se preocupem. Fiquem em paz.
Quando Jesus fala em João, falando para os discípulos, como eu disse hoje pela manhã, não se turbe o vosso coração, a expressão é a mesma, não fiquem preocupados, meus queridos, acalma o teu coração. É isso que Jesus estava dizendo para nós, que essa preocupação está roubando de nós, e a gente está achando que isso é cuidado. Não, isso não é cuidado, isso é preocupação. Mais uma frase de uma holandesa, a Corrie Tibon, ela diz a seguinte expressão: preocupação não esvazia o amanhã dos seus problemas, mas ela esvazia o hoje da sua força. Por isso que a gente não deveria viver preocupado por coisa alguma. Segunda verdade que eu creio que esse texto nos ensina, e eu quero que você guarde, além da ansiedade ser um excesso, a ansiedade também se manifesta a partir de sintomas. E esses sintomas, eu não sei se você entende bem claro isso, mas esses sintomas, eles aparecem, inclusive, há um livro muito legal do Marcelo Gomes, um pastor amigo nosso, quando ele vai dizer sobre aprenda a lidar com a ansiedade, e ele menciona que esses sintomas, eles aparecem, talvez você possa se identificar com isso, por isso que eu queria que você entendesse, a partir de 3 ambientes. O primeiro deles é o corpo. O nosso corpo vai sentir se o vinho virou vinagre. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? O nosso corpo vai declarar isso, denunciar, como por exemplo um coração acelerado, tremedeira, quando você está ansioso, o zóio começa a ficar assim, né? Aí você olha assim no espelho, que esse negócio está tremendo. O vinho virou vinagre, ou o vinho foi para o vinagre. Calafrio, dores no corpo. São sintomas que a ansiedade produz na gente e o nosso corpo reage a isso. Conheço pessoas que foram ao médico fazendo exame e não encontra nada, mas aquela dor não sai. O médico olha para você e diz duas coisas: é emocional e espiritual. Porque não tem do que dizer. Depois ele vai dizer para nós que o outro lugar onde o sintoma aparece é na nossa mente. Aqui que é o maior problema, provavelmente. E ele usa um termo muito interessante que é o tal do PDA. E ele projeta essa questão do PDA em pensamentos persistentes, pensamentos desarticulados e pensamentos angustiantes. E o que são esses pensamentos? O PDA, ele nos sugere com esse pensamento persistente, é aquele pensamento que fica na sua cabeça. Por exemplo, vamos ser mandados embora. O patrão chega e fala, manda embora uma galera do seu trabalho, da sua empresa. Aí você não está naquela galera, depois do almoço a galera foi mandada embora, o facão passou na sua empresa. Aí como você está, o seu vinagre virou vinho, você olha para a circunstância e começa a ter esses pensamentos persistentes. Você vai depois do almoço, fala, nossa, será que eu vou ser mandado embora? Você vai tomar café, será que eu vou ser, ai meu Deus, será que eu vou ser, e agora como é que eu vou ser fazer? Você começa a ficar maluco. Aí você vai embora, ninguém te fala nada. Ou seja, você ainda está empregado. Você chega em casa, você vai tomar um banho, vai descansar, no banheiro você começa a tomar banho. Ai meu Deus, será que amanhã eu vou ser mandado embora? Você vai dormir, antes de você dormir, você olha, Senhor, será que amanhã eu vou ser mandado embora? Aí você vai na empresa no outro dia, passa o rapaz da RH perto de você, assim na entrada, fica assim, é agora que você é mandado embora. É nós, é a nossa cabeça. Fica assim, ó. Segundo o procedimento que o vinagre faz com a gente, a ansiedade, ela começa a produzir em nós pensamentos desarticulados. Porque, por exemplo, você fala, por que eu vou ser mandado embora? Aí você começa a pensar, ai gente, eu vou ser mandado embora, por que eu vou ser mandado? Será que aquele dia que eu fiz xixi fora do vaso, ele viu? Será que aquele dia que eu cheguei atrasado, aconteceu? Eu começo a imaginar um monte de besteira, um monte de tonteira, desarticulado, fora de propósito, fora de ideia, tudo porque minha mente está totalmente desgovernada. Esses pensamentos agora são desarticulados, não faz sentido alguns pensamentos que eu tenho. E depois, eles começam a gerar pensamentos de angústia. Por exemplo, passa 2 dias, você não foi mandado embora, você chega em casa com aquela cara meio xaropada, a mulher pergunta, o que está acontecendo, amor? Eu acho que eu vou ser mandado embora. Como assim, amor? A gente vai ter que vender a casa. Eu vou mandar eu embora, eu vou perder tudo e não tenho o que fazer. A mulher agora ficou louca, você está ficando louco, você está compartilhando essas coisas e o nosso pensamento está ficando assim, ó. E essa é a mente de alguém que vive com vinagre, quando deveria ser vinho. E eu fico ouvindo algumas pessoas, gente, eu não sei. Eu gosto, acho que eu sou meio mal, Ana, nessa situação. Porque eu faço alguns testes, algumas provas. Eu chego para os irmãos da igreja e falo, irmão, Bela,
eu preciso falar com você amanhã, eu mando mensagem, tá bom? Como é que a Bela vai ficar? Se ela for vinho, aleluia, pastor, estou aí. Agora, se ela for vinagre, ai, pastor quer falar comigo, o que ele quer falar comigo? Ai, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz, pastor? Ai, o que eu fiz na igreja? Marcos, você falou alguma coisa? Ai, será que foi a roupa que eu usei? Ai, será que foi alguma coisa que eu falei? Aí começa a desarticular. Ai, aí eu não ligo na segunda, porque eu não ligo na segunda, né? Eu ligo lá para quarta, quinta-feira. Eu deixo a tratativa do tempo, assim, sabe? Para tratar o irmãozinho, assim. Para ver se o vinagre volta a virar vinho. Ou se estraga, azedando de vez. Aí de vez em quando eu mando, queria falar com você. Não, acho que eu esqueci. Como esqueceu, pastor? Estou aqui que nem louco com os meus pensamentos, que o senhor esqueceu. Não era nada importante, não. Como é que você lida com isso? E o terceiro lugar que o texto vai dizer para a gente é no comportamento. E aqui talvez é onde a gente mais vê as circunstâncias agravantes, inclusive nos laboratórios, inclusive nos consultórios, inclusive nas pesquisas. Porque no comportamento que a gente vê isso, e olha só, a gente começa no comportamento, esses transtornos se transformam em prática. E a gente começa a criar algumas coisas para tentar aliviar essa ansiedade desse jeito. Além de tomar remédio, a gente tem tiques nervosos, transtorno de obsessivo compulsivo, tal do toque, que tudo isso projeta em nós a sensação de segurança. Falei de manhã, e agora eu vou falar com propriedade, que o meu Nezão está aqui, meu amigo. Antigamente, irmãos, a gente tem esse costume, eu não sei se você conhece gente que tem alguns tipos de toque, mas o elemento dela se relacionar com o toque tem a ver com o sentido de segurança que ela tem para a ansiedade e vinagre que ela vive. Por exemplo, algumas pessoas, não sei se é com você, mas apertava antigamente, Nezão, o alarme do carro, você apertava para ele ligar, ele fazia quick. Você apertava para ele desligar, ele fazia quick. É igual. Então você chegava longe do carro, você apertava, pum, aí você fala, gente, será que eu fechei ou eu abri? Olha a cabeça. Aí você ia lá, aí como você não sabia, hoje, graças a Deus, mudou, né? Hoje você aperta um, ele arma, desarma, falou, vai, desarmei, deixa eu melhorar. Se não, mesmo armando, a gente vai lá, aperta o botão, será que eu armei? Aí você vai nessa porta, tá armado. Aí você vai embora. Mas será que as outras portas travaram? Aí você volta lá de novo. Aí vai na do carro. Travaram. Aí você vai, já vi gente fazendo isso, irmão. Pega a outra porta, abre assim. Ai, que bom. Será que o porta-mala fechou? Mas esse processo para a pessoa é confortável. Porque ela se sente segura no meio do processo. E a ansiedade não toma conta porque ela está aliviando a sua ansiedade vinagre naquele mecanismo. E é isso o toque que a gente tem. Esses são os transtornos que estão ocupando a nossa mente e cada vez menos nós estamos dando cuidado a ele, cada vez menos nós estamos olhando com carinho e com preocupação a respeito disso. Por isso eu queria que você tivesse cuidado com esses sintomas que a ansiedade produz na gente, tanto na sua mente, no seu corpo, como também no seu comportamento. Por isso, terceiro e último lugar, eu quero aqui olhar para o texto de forma rápida e mostrar para você por que a ansiedade é inimigo da nossa fé. Depois de ensinar, de te ajudar, agora vamos tratar isso aí pela palavra, por que ela é inimigo da nossa fé. Primeiro, lembrando que a fé tem a ver com conhecimento, com confiança, com obediência e com entrega. Fé é assim, nesse mesmo trilho, nessa mesma jornada, nesses mesmos degraus. Subindo, confiança, conhecimento, conhece, confia, obedece e se entrega. No quesito de conhecimento, vamos para a palavra de Deus. O versículo 26 a 30 e versículo 32 dizem assim, na sua Bíblia, confere por favor. Vosso Pai Celeste alimenta as aves. Se Deus veste assim os lírios do campo, quanto mais a vós outros. Finalizando a frase, homem de pequena fé. E no versículo 32 ele vai dizer, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. A primeira constatação que Jesus traz para a gente aqui nesse texto é que ele faz essa comparação clara entre os animais, entre Deus, o cuidado que ele tem com a gente, que nós valemos mais do que os animais, mas o que Jesus está tentando ensinar a gente aqui é construir uma ideia ou construir um conhecimento correto de quem Deus é, porque muitas vezes a ansiedade distorce isso de mim e de você.
Por conhecimento ser a razão, a natureza da nossa fé, a ansiedade vai distorcer isso. Para você ter uma ideia, a ansiedade vai dizer que Deus não Jesus vai dizer para nós que Deus não é distante, não é indiferente, não é distraído. Ele é Pai, Ele é presente, Ele é cuidador, por isso que Ele está junto com a gente, cuidando da gente. Olha o que a ansiedade faz com a gente, meu querido. A ansiedade nesse ponto de conhecer a Deus sugere para a gente algumas frases, eu coloquei aqui. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Essa ansiedade que faz com a gente porque você quer que as coisas aconteçam na tua hora, do seu jeito, no seu tempo. E como não acontecem, que bom que não acontece. E sinto te dizer, mas não vão acontecer. Pode ser que a ansiedade projete essa mentalidade no seu corpo, no seu comportamento, na sua mente, dizendo, Deus esqueceu de mim. Deus não está me vendo. Deus cuida dos outros e de mim aqui. Cadê? E eu passo por isso todo dia com esse xarope do vinho, querendo amargar, xaropar o meu vinho aqui, esse vinagre. De forma prática, e tenho falado isso muito para vocês aqui, de forma bem tranquila. Tem uma grávida aqui, tem uma grávida ali, tem uns bebês nascendo aqui, tem uns bebês que já nasceu aqui, tem que vir para a igreja. E nós? E aí, minha esposa, cadê? A ansiedade pode falar, Deus esqueceu de você. Esqueceu não, miserável, de Satanás da ansiedade que está enchendo o saco. Deus sabe de tudo. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, amém também. Mas quem não consegue cuidar do vinho, nessas horas que a ansiedade vai dar aquela apertada e vai falar, como eu já ouvi uma pessoa dizendo para mim, mas o pastor não tem oração respondida? Olha o Satanás falando aí. A ansiedade coloca uma lente embaçada sobre quem Deus é na nossa vida. Por isso que ela é inimiga da nossa fé. Por isso que você tem que olhar com muito mais carinho e cuidado com esse vinagre estragado na sua história. E aqui talvez uma frase muito importante do Parker vai dizer para nós que grande parte da vida cristã depende de se viver como um filho que sabe que tem um pai, e um pai amoroso, e não como um órfão espiritual. A ansiedade vai tirar você da categoria de filho para pai e colocar você em órfão, dizendo, Deus não te ama, Deus esqueceu de você. Por isso alguns desafios nesse ponto para você guardar. A ansiedade será o inimigo da sua fé enquanto você enxergar Deus como um chefe exigente ou um juiz distante do que um pai que cuida de cada um de nós. E a pergunta que eu lhe faço é, você conhece Deus como pai ou está vivendo como se fosse filho órfão? Segundo, ainda como inimigo da fé temos a confiança. E Jesus fala isso nos versículos seguintes, versículo 27. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Dizendo bem claro para nós, gente, a ansiedade não vale nada. A ansiedade não nos ajuda em nada, pelo contrário, só nos atrapalha. Inclusive Jesus faz esse paralelo quando Ele os chama, por que vocês estão ansiosos, desse jeito preocupados, homens de pequena fé? Dizendo que a fé e a ansiedade, elas vivem em paradoxo, onde uma sobe a outra vai descer, onde uma sobe a outra vai descer. Por isso que ela é inimigo da fé, inclusive na confiança. Olha por quê, quando a confiança em Deus é pequena, a nossa ansiedade costuma ser grande. É simples assim. Porque a gente tenta colocar, e olha o que a ansiedade faz com a gente. Se eu não controlar tudo, algo horrível vai acontecer. Eu fico nessa loucura. Imagina, meus filhos estão para a escola, e se acontecer alguma coisa com meu filho lá, você não controla, irmão. Mas o teu vinagre faz você ficar meio maluco assim. Se eu não pensar em todas as possibilidades ruins, eu estarei desesperado. Como esses dias, conversando com uma pessoa, falou, e aí, vamos jogar bola? Não posso, pastor, jogar bola. Por quê? Porque eu posso me machucar. Eu falei, mas você pode se machucar saindo de casa, tropeçando. O que tem a ver? É gente que tem medo de sair da vida ou para a vida por causa do vinagre estragado que vive. Ou talvez, se eu descansar, se eu deixar, vai que Deus falha. Chega a fazer isso com a gente. Olha o que a ansiedade faz com a nossa confiança, irmãos. A ansiedade cria uma ilusão de controle. Normalmente, os irmãos que deixaram de viver vinho para viver vinagre, irmãos, normalmente tem a sensação de que quer controlar tudo. Se você é manipulador, é controlador, tem que estar tudo na sua mão, é muito provável que você vive tomando vinagre.
Porque a sensação é de que eu preciso segurar tudo, prever tudo, antecipar tudo. Se não tiver no meu controle, a minha vida não desenrola. O Sproul vai dizer para a gente uma frase muito linda, eu quero que você guarde. A ansiedade é muitas vezes o resultado de queremos assumir responsabilidades que pertencem apenas a Deus. Quem te chamou para fazer o que você quer fazer, irmão? E a ansiedade fala que nós temos que fazer. Se você não fizer, ninguém pode fazer. Talvez um outro desafio para você guardar nesse ponto de confiança. Em vez de passar a noite imaginando 100 cenários ruins, fale com Deus sobre o que você sabe e sobre o que você não sabe, como Paulo fala aos Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos, mais uma vez, não é estar, é andar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei com que tudo seja conhecido diante de Deus através das suas orações, súplicas com ações de graça. A oração é o remédio para a gente confiar mais em Deus e menos na nossa ansiedade. Em vez de segurar tudo, eu espero que você seja capaz de fazer essa oração. Diga: Pai, eu não sei como, mas eu escolho confiar em Ti. O Senhor é quem está à frente da minha vida. Penúltimo, não menos importante, sobre obedecer. A Bíblia ainda fala, versículo 33, o mais conhecido dessa porção: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus nesse contexto. O que Jesus está propondo para mim e para você aqui no contexto de obedecer, sabe por que eu e você não obedecemos muitas vezes e a ansiedade é culpada por isso? É porque a ansiedade fez lá atrás, eu e você invertemos as prioridades da vida. Sabe por que é difícil obedecer no seu casamento? Porque a sua esposa não é prioridade para você. Sabe por que é difícil obedecer no seu trabalho? Porque não é seu patrão prioridade. Você está que nem aquele funcionário chato. Meu patrão está rico nas minhas costas. Não, irmão, você é funcionário, você está lá, você trabalha, ele ganha, você ganha, ele contratou você e você assinou o contrato com ele. E simples assim. Mas nós estamos ficando chato. Por que nós estamos desse jeito? Porque nós desalinhamos todas as coisas. Aí Jesus vem e vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que Jesus está propondo para a gente é fazer um alinhamento de prioridade. Ele vem primeiro e o restante vem depois. Se você está com dificuldade de obedecer e a ansiedade está carcomendo o teu coração, é muito provável que as suas prioridades precisam ser realinhadas. E a gente está se perdendo nisso. Olha o que a ansiedade faz com a gente para não obedecer. Se eu obedecer, eu posso perder algo. Se eu disser sim ao chamado de Deus e der errado, hein, Ana, como é que vai? Como é que faz? E se não der certo, se Deus não me amparar? Olha o que a ansiedade faz com a gente. E se eu for honesto, eu posso ganhar menos, porque não dá nesse mundo que a gente está vivendo. O senhor sabe, pastor, esse governo está difícil. E se eu romper com esse relacionamento errado, eu posso ficar sozinha, é melhor ficar sozinha. Não, mas eu estou velho já, e se eu, como é que faz? A ansiedade produzindo tudo isso no nosso coração, porque a ansiedade faz com que a obediência seja negociada. Presta atenção nessa palavra, querido. A gente obedece só até onde o medo permite. É isso que a ansiedade produz na gente. Por isso que a gente precisa ficar atento com esse inimigo. E há uma frase linda do Francis Schaeffer, ele vai dizer assim: quando deixamos o medo definir os limites da nossa obediência, é porque já não estamos mais sendo guiados pela fé, mas pela cultura e pelo pânico. Você está disposto a obedecer quando Jesus mandar? Ou você negocia? Ou a tua ansiedade não deixa você qualificadamente falar: Senhor, estou aqui. E por último, não menos importante, mas ainda com os desafios, você não vence a ansiedade apenas esperando sentir-se bem. Você a vence dando passos de obediência, mesmo com medo, mas confiando que Deus é bom. Quando nós somos chamados para vir para cá, Zezito, eu e minha esposa fomos convidados pelo conselho daqui a fazer parte dos 3 pastores que estavam aqui, que viriam para cá. Você que não é presbiteriano de raiz, mas numa igreja presbiteriana, quando o pastor Isaías for para outro lugar, Deus chamar ele para outro lugar, enfim, vão vir aqui 3 pastores no final de semana separados, para vocês conhecerem esses pastores. E esses pastores vão pregar, vão se relacionar, vão estar andando com a gente, e aí o conselho decide entre os 3 pastores. E eu e minha esposa fomos convidados para vir para cá, estava em Sorocaba. E lá em Sorocaba nós estávamos trabalhando, e muito bem na igreja, de boa, trabalhando em paz. E aí quando o Paulo Júnior falou: pastor, quer entrar? Paulo Júnior, meu concunhado, quer entrar com a gente aí nesses 3? Já tem 2 pessoas, você entra lá também, vamos ver o que Deus quer para você. Eu falei: será?
Samuel, o que é Samuel? Ó, já estou dando desprezada. Estava em Sorocaba, tio. Gente, primeira igreja, pá. Falei com a dona patroa, vamos orar? Ah, vamos. Desse jeito mesmo, irmão, desculpa a minha sinceridade. Ah, vamos? Falei assim, Ricardo. São Manuel, Deus não vai me levar para lá. Comecei a orar sozinha, minha esposa sozinha, a gente tem esse costume, depois a gente ora junto. E aí ela orando sozinha. Um dia eu perguntei para ela, e aí, o que você está sentindo? Sei, estou gostando não. Aí eu falei, e ela falou, e você? Eu falei, também não estou gostando do caminho que essa oração está dando, não. Aí no outro momento, vamos orar, o Paulo Júnior me ligou, e aí, vem conhecer? Eu olhei para minha esposa e falei, e aí, vamos lá conhecer? No meu coração já dizia bem claro, nós vai conhecer, e você sabe que nós vai ficar. Aí em outubro fui, saí de Sorocaba, vim para cá, 2018. 18, assumimos 19, né? E viemos, por isso que é bom ter esposa no culto, que eu fico perguntando para ela as coisas que eu esqueço, tá vendo, irmãos? Tá ali, né? Tá lá, olha que benção. Obrigado, viu, meu amor? Você me ajuda aí. E aí nós viemos para cá em 2018, em outubro não foi antes até, conversamos, fomos para lá, para cá, fomos lá na Prata, até conhecer o pessoal da Prata, o Fabião ali, o Paulo, e conhecendo daqui e dali, aí o conselho acabou escolhendo a gente. E o primeiro sentimento que eu tive foi exatamente isso, medo. E aquele medo natural do vinho, sabe? Como é que vai ser lá? Aqui eu estou bem, eu era auxiliar em Sorocaba, como também em Maringá, em Botucatu. Mas eu não tinha a experiência de assumir uma igreja, de estar com uma igreja. E Deus estava falando agora, chegou a hora. E o que meu coração estava? Com medo. O que nós fizemos? Viemos com medo do mesmo jeito. Vai com medo. Obedece quando é Deus falando mesmo com medo. Não deixe o medo tomar conta de você, não deixe o medo te parar. É isso que a fé produz na gente, é isso que a ansiedade não quer que você viva. E por último, não menos importante, é a entrega. No versículo 34, finalizando o texto, essa perícope, quando Jesus diz, não se preocupem com o dia de amanhã. Até porque a ansiedade, na maioria das vezes, ela está relacionada ao amanhã, ao futuro. A depressão, na maioria das vezes, está relacionada ao passado. E olhar para amanhã, Jesus diz bem claro, não se preocupe, ou seja, amanhã nem sabe se vai acontecer, como diz Tiago, não sei se eu vou fazer isso ou aquilo, se Deus quiser faremos isso ou aquilo. E aí Jesus vem dizer para nós que basta cada dia o seu mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então tem mal de hoje e tem mal de amanhã, então se cuide para viver o mal de hoje. E o que eu faço com o mal de hoje, pastor? A proposta é entregar, é se render e falar, Senhor, esse dia está nas suas mãos. E sabe quando que a gente entrega o dia, irmão? Quando acorda, quando desperta, antes de pegar celular ou qualquer coisa, vá para o teu quarto, vá para um canto, se isole e fala, Senhor, estou acordando porque o Senhor é bom. Acordei mais um dia porque o Senhor não tirou o oxigênio do meu pulmão. Estou aqui. O que o Senhor quer para esse dia para mim? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou viver? O que o Senhor tem para me abençoar e para eu ser abençoador nesse dia? É assim que a gente começa a entregar. Porque entrega não é passividade responsiva. Não é dizer, Deus, estou aí, faz o que o Senhor quiser. Não, mas é uma confiança tão profunda que não precisa controlar tudo. Não precisa entender tudo. Mas antes de tudo, aceita dizer, seja feita a tua vontade. É isso que Jesus tenta ensinar para a gente. Por isso, olha o que a ansiedade tenta fazer. A ansiedade só faz eu e você nos entregarmos quando a gente tem garantias humanas. A ansiedade só faz a gente se entregar a Deus quando eu tenho certezas visíveis. Se eu não ver, não vou crer. Tomé disse para Jesus. Jesus respondeu a ele dizendo, eu estou aqui, vem ver. Mas Tomé ouviu uma palavra que eu e você deveríamos sempre ouvir. Mais bem-aventurado aqueles que obedeceram, creram, mas não precisaram ver para fazer isso. Por isso que se entregar é uma luta contra a nossa ansiedade. Até porque o controle total dos ansiosos é uma coisa que a gente está tentando lutar sempre. O ansioso teme orar, seja feita a tua vontade, porque no coração dele, ele sempre ora, Senhor, seja feita a minha vontade. Faça-se como
eu quero. O ansioso tem essa dificuldade. Por isso, o Dallas Willard vai dizer para nós uma frase para a gente partir para o encerramento, dizendo: não há verdadeira paz enquanto o controle final da nossa vida estiver nas nossas mãos e não nas mãos de Deus. Enquanto você não se render a Jesus, não há verdadeira paz. Simples assim. Desafio para você nesse ponto: a ansiedade é inimiga da fé. Por quê? Porque ela distorce quem é Deus. Ela rouba a nossa confiança, dizendo que tudo depende de nós e não de Deus. Ela atrapalha a nossa obediência, entronizando em nós o medo. E ela resiste à entrega com medo da vontade de Deus não ser igual à minha. Então por que eu vou me render a Deus se Ele não vai fazer a minha vontade? Jesus não está aqui nesse texto, querido, para a gente finalizar, minimizando a dor de ninguém, a ansiedade de ninguém. Mas Ele está dizendo: eu sei das suas necessidades. Jesus sabe quando o nosso vinho virou vinagre. Eu vejo os seus medos. Jesus sabe que a ansiedade tem tomado conta da gente por causa de circunstâncias da nossa vida. Eu conheço as suas contas, suas crises, seus dilemas. Deus sabe disso, Jesus conhece isso. Mas Ele também está dizendo para mim e para você nessa noite: essa ansiedade é o modo dos pagãos viverem, porque eles não têm pai. Esse jeito exagerado, exacerbado, desestruturado de viver é de gente que não tem Deus como pai, tem Deus como Senhor, tem Deus como religioso, mas não tem Deus como pai. E por isso que Jesus diz: os pagãos, a esses homens, os gentios, vivem dessa forma, mas vocês têm pai, vocês deveriam viver de outro jeito. Por isso que não faz sentido a gente olhar para a realidade da vida, para o nosso momento, para a nossa circunstância e não viver de forma diferenciada. Por isso hoje a palavra nos chama o seguinte: você que talvez perdeu o seu vinho e virou vinagre, Jesus lhe convida a corrigir a visão sobre Deus. Não deixe a ansiedade distorcer isso. A renovar a sua confiança em Deus. A dar passos de obediência mesmo em meio ao medo. E a entregar o controle da sua vida nas mãos do Pai, até porque você não controla nada. Não é negar a ansiedade. E eu gostaria que você guardasse isso. É colocá-la diante de Deus. Até porque dizer para Deus: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, eu escolho confiar em Ti acima de todas as coisas, inclusive acima da minha ansiedade. Você precisa colocar Deus ali, e a tua ansiedade, quer seja vinho ou vinagre, pular de baixo. Por isso, para a gente finalizar, ouvir, refletir e agir, eu quero convidar você a fazer alguns desafios. João, me ajuda lá, por favor. Para você ouvir, refletir e agir, primeiro desafio que eu lhe faço: admita é o primeiro processo, ou admitir é o primeiro processo que a gente precisa ter. É reconhecer que em algum momento da nossa vida, da nossa história, a gente deixou aquele vinho maravilhoso que ia ficar cada vez melhor, se tornasse vinagre. Eu não sei qual a gravidade que a ansiedade toma conta do seu coração. Eu não sei qual a gravidade que a ansiedade toma conta de você. Mas a primeira ação que eu e você precisamos ter é olhar para os céus e falar: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Há muito esse tem sido inimigo da minha fé. Eu não consigo crer como deveria. Segundo desafio que eu lhe lanço, de forma simples para você guardar no seu coração: opa, parou, João. Acho que saiu dali. Passa para mim. Só passar o segundo aí, João, por favor. Aprenda com Jesus a lidar com essa ansiedade exagerada. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo de número 28, capítulo de número 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É isso que a ansiedade exagerada vai fazer com você. Faz você viver cansado e sobrecarregado. E Ele oferece para nós um alívio, que é isso que você está vivendo hoje. Jesus está cuidando de você. Mas no meio do texto, finalizando 28 para o 29, Ele vai dizer assim: aprendei de mim que sou manso. Talvez no tempo que você estiver ansioso, uma sugestão que eu te dou:
Use as ferramentas espirituais como leitura da Bíblia e oração. Isso vai te ajudar com relação à sua ansiedade. Não abra mão dos remédios. Não estou dizendo aqui para você, o pastor falou para eu parar de tomar remédio para dormir, que é só eu orar que eu vou dormir. Não, irmão. O vinagre não se tornou o vinagre da noite para o dia. Ele não volta a ser vinho da noite para o dia. É um processo que eu e você precisamos cuidar, tratar. Se for preciso os remédios, se for preciso, pega alguma pessoa, um profissional da saúde, tem dos dois lados, aqui tem a Cíntia do lado de cá e minha mulher do lado de lá. Pode escolher quem você quer. E eu estou no meio aqui para ajudar. Mas não se entregue, né, irmão? E por último, não menos importante, a sua fé precisa ser maior que a sua ansiedade. Senão o inimigo da fé chamado ansiedade vai acabar com a sua fé. E a despeito disso, para a gente finalizar o nosso culto, quem você alimenta mais? Como eu disse no início, é como se fosse uma gangorra, a fé e a ansiedade. Homens de pequena fé, ansiedade aguçada. Homens de pouca ansiedade, como vinho, fé aumentada. E você precisa alimentar o lugar certo. Quem você tem alimentado mais? Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quero encerrar e convidar você para a gente orar. Nós vamos cantar, já vamos encerrar o nosso culto. Mas eu quero convidar você a fazer aquela reflexão que eu fiz, desafiei você semana passada. Leia a Bíblia todo dia de manhã, faça um tempo de oração, 7 dias só. Só 7 dias, que eu falei para vocês semana passada, né? E veja como vai ser a sua semana. Como diz o salmista, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Faz isso que eu estou te dizendo. Acorda mais cedo, bota seu alarme, nada de soneca, viu, irmão? Isso é do Satanás, tal de soneca. Porque você não acorda, teu marido não acorda, tua esposa não acorda, ninguém, fica todo mundo desacordado, ruim lá, e você achando que está fazendo bem, está fazendo mal. Acaba com esse demônio do soneca, por favor, irmão. Acorda mais cedo. Vai para um canto orar. Leia a Bíblia todo dia, 7 dias só eu estou te pedindo para fazer esse desafio. 7 dias. E veja, anote como você viveu aquele dia, aquela semana. Como a tua casa estava, como o teu trabalho ficou. Passando os outros 7 dias, não faça nada disso, irmão. Acorde a hora que você quiser. Acorde e vai trabalhar que nem doido. Esquece de ler a Bíblia, não leia, não faz oração, não faz nada. Vá 7 dias vivendo como se você não dependesse de Deus. Você vai ver como vai ser a sua vida. Uma desgraça. Aí depois você faz uma avaliação, qual que é o melhor caminho para você alimentar. Porque o primeiro que eu te propus é quando você alimenta a sua fé. E o segundo que eu te propus é quando você alimenta a tua ansiedade. Você está tão preocupado com tudo e com todos que acordou até atrasado, então você não tem tempo nem de orar, nem de ler. Aceita um desafio desse? Sinto em te dizer, e aqui eu finalizo. Talvez você nunca aceitou um desafio desse, mas é desse jeito que você tem vivido. Sem leitura, sem oração, sem tempo com Deus. E desse jeito achando que a sua ansiedade vai virar vinho. Não vai, irmão. Esse vinagre vai estragar mais ainda. Por isso que hoje Jesus te convida a tratar esse inimigo da fé chamado ansiedade. E a tratativa espiritual é Jesus ensinando a gente. Quero convidar você a ficar em pé. Hoje pela manhã a gente passou um pouquinho do horário, agora à noite também. Alguma pessoa falou, pastor, passou um pouquinho do horário. Eu perguntei, você ficou ansioso por causa disso? Então antes de você orar para o relógio, você por que está ansioso? Tudo é Deus tratando a gente. Romanos 8 vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Mas o desafio que eu quero que você leve para casa é alimente a sua fé, irmão. Antes que a sua ansiedade sucumba a você, destrua você e acabe com a sua fé. Essa decisão não é da palavra de Deus, essa decisão não é da igreja, essa decisão é pessoal,
é sua. E nem da tua esposa, nem do teu esposo, é sua. É você que tem que decidir o que você vai querer alimentar mais. Que tipo de ansiedade você tem? Vinho ou vinagre?